Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Vitor, que é psicólogo, e a gente vai falar sobre a hipnose, psicologia e a hipnose na academia. Como a hipnose poderia ser utilizada nas faculdades, né, nos cursos de psicologia, inclusive em outras áreas, como a fisioterapia, odontologia. E vou deixar o Vitor se apresentar para ele falar um pouco do trabalho dele e para vocês conhecerem mais sobre a hipnose também nesse meio acadêmico. Vitor, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. É isso, é um prazer estar aqui hoje. Bom, meu nome é Vitor Vilar, eu sou professor da Universidade Cruzeiro do Sul, sou professor lá há 1 ano e meio, né? Sou psicólogo de formação, me formei na Unifesp, no campus Baixada Santista, isso em 2015, 16, por ali. E logo depois disso, logo depois que eu terminei a minha graduação, eu comecei a me especializar e eu fiz minha especialização em medicina comportamental, que isso já me puxou um pouquinho mais para uma área de biológicas, para neurociência, porque mais para frente eu fui me especializando, né? Então, depois disso, eu entrei no mestrado no departamento de psicobiologia, onde eu estudei meditação e hipnose, e fiz mais 2 especializações em neuropsicologia e uma especialização em hipnose clínica também. Mas eu estudei hipnose desde a graduação, desde lá do segundo ano da graduação, eu já estava estudando hipnose e, né, daquele jeito, como sabe como é que é, né? Dentro da faculdade de psicologia. Não tem, aí tem professor que fala que não pode, aí outro fala que pode, aí outro fala, não, na psicanálise não dá, aí Então, se for enfim. um professor psicanalista, pior ainda, né? Que aí fala, não, Não, pode abandonou isso, larga isso de mão, você não serve para nada. não. Né? Então, essa foi a minha formação. Agora eu estou fazendo meu doutorado na USP, onde eu também estou pesquisando, mas estou pesquisando uma coisa mais específica. Eu estou pesquisando placebo, hipnotizabilidade, né, que é a habilidade de ser hipnotizado, se isso tem uma correlação com placebo, e eu quero fazer alguns experimentos com dor, para ver se eu consigo, o quanto que eu consigo induzir uma resposta placebo de dor, contra a dor, né, de analgesia, e se isso tem uma correlação com a hipnotizabilidade, que é uma hipótese, e eu queria tentar testar isso. Aí estou fazendo isso lá na psicologia social da USP. Muito legal o seu trabalho, parabéns. E eu Uhum. queria saber disso, Vitor, porque você falou, né, que agora que alguns professores falavam, hipnose não serve para nada, né, ou então, tipo, e muitas vezes os professores não sabem, né, eles só têm aquele conceito, mas não sabem nem do que se trata. Alguns sabem, mas acho que uma boa parte dos professores de psicologia tem esse perfil de não dar muito valor para a hipnose. O que te fez se interessar pela hipnose com os próprios professores falando que, isso aí deixa para lá? É esquisito, né? E não sei, eu achava esquisito, eu ainda acho esquisito. E eu gosto de coisa esquisita, eu gosto de pesquisar e de aprender coisas diferentes. Óbvio que, né, a gente vai tendo algumas experiências que chamam a nossa atenção. Logo no segundo ano da graduação, eu fui para um congresso de hipnose que teve na Unifesp, perto de casa. Sabe quando você vira e fala, vou lá, não tenho nada para fazer? E aí lá fizeram 2 experimentos de hipnotizabilidade, né, com todo mundo, e eu percebi que eu respondia muito bem à hipnose. Aquilo ali já me interessou. Eu falei, nossa, verdade, colou minha mão mesmo, né? Que loucura isso. Eu não tô fingindo para mim mesmo, colou minha mão. Aí eu saí, esse congresso foi o congresso que lançou a terceira edição do livro do Marlos Vinícius. Aí eu virei e falei, meu, legal, fui lá, comprei o livro, não sabia nem que eu estava lendo direito, comprei o livro e falei, agora eu vou estudar hipnose, né? E comecei a estudar por aí, aí fui conhecendo mais pessoas, aí na semana de psicologia veio alguém falou um pouquinho sobre hipnose, mas a maioria dos professores, na minha graduação, eles eram muito receosos. Eu acho que alguns por preconceito mesmo, né? Preconceito, inclusive, da linha teórica, e aí, enfim, é uma coisa, né? Mas muitos eu também acho que por desinformação. Eu me lembro que no último ano da graduação, estávamos fazendo algum trabalho que era assim, tema livre, fale sobre alguma coisa, sabe, né? Aquelas matérias. Meu tema livre, faça um seminário. E aí eu virei e falei, putz, eu quero fazer um sobre hipnose. Aí o professor, durante o seminário, veio e falou, mas você sabe que o CRP não reconhece, né? Eu virei e falei, professor, reconhece, tá aqui, ó, no próximo slide. E a professora já não sabia onde enfiar a cara. Né? Então, assim, acontece de ter muita desinformação, porque não é hipnose não pertence à psicologia, né? Então, o psicólogo não sente tanto cuidado, o aluno de graduação, pelo menos, não sente tanto cuidado para cuidar, para entender essa ferramenta. A hipnose é uma coisa que é muito mais utilizada, muito além da psicologia. Então, deixa de ser uma coisa nossa, aquela coisa de, sabe, cachorro da rua morre de fome, tem 30 donos, mas morre de fome. Então, eu acho que acaba sendo um pouquinho isso também. Eu acho que menos má fé, mas mais desinformação.
E antes você também não tinha um conceito correto, né, da hipnose. Você provavelmente deve ter conhecido a hipnose vendo show de hipnose, achando que a pessoa comia uma cebola, a pessoa comia uma cebola achando que é uma maçã e ficava com a mão colada, achava que era isso. Não conhecia esse processo terapêutico que a hipnose pode fazer parte e pode contribuir muito. Como é que você soube dessa utilidade da hipnose na prática clínica? Eu comecei a pensar na hipnose como prática clínica de verdade ali durante a especialização de medicina comportamental. Então, eu já estava bem ali no finzinho da graduação, já estava nessa especialização. Porque eu comecei a perceber que aquilo era útil, mas até lá era só uma curiosidade que era útil para mim. Eu me divertia com a hipnose. Eu percebi que eu era hipnotizava, então eu ia lá e sentia experiências diferentes, me fez questionar minha fé, me fez questionar muita coisa, né, trabalhar com hipnose. E mais para frente, lá no terceiro, quarto ano da graduação, eu descobri a aplicação da hipnose para dor, né? Só que aluno de graduação é difícil, porque a gente aprende a usar uma coisa, mas a gente não aprende o limite, especialmente quando a gente não fala muito bem isso pra gente. Então, o que aconteceu? Na época da graduação, eu gostava de correr, pra me manter em forma só, correr. E eu sempre fazia meu ritmo lá, o meu tempinho, eu corro 5 quilômetros em tantos minutos, ali, bonitinho. Aí, do nada, eu descobri um poder mágico que eu tinha de não sentir dor. E se eu podia não sentir dor, eu podia correr mais, né? Dito e feito. Aí eu comecei a usar auto-hipnose para correr, sem a menor noção do que eu estava fazendo, né? Então, assim, zero de dor, zero de percepção, eu só mantinha o movimento mecânico. Um ano de fisioterapia, Errou o quê? Joelho, tornozelo? joelho e tornozelo. Né? Então, assim, depois de 2 semanas fazendo isso, meu joelho tava um ovo, o tornozelo estava gigante, né? Eu falei, acho que eu fiz besteira. E aí eu pensei, putz, tá, fiz besteira comigo, culpa minha, vou me virar com isso. Mas isso pode ser útil para pessoas que têm dor crônica, né? Isso pode ser útil para pessoas, mesmo que em dor aguda, que vão passar por dor complicada, que sabem que vai vir uma dor difícil, para preparar elas, parto, por exemplo. Eu falei, tá, então tem uma aplicação, consigo fazer alguma coisa com isso além, né, de só ficar brincando aqui, de me machucar. Aí eu comecei a pensar mais na aplicação clínica, né? Que durante a graduação, primeiro e segundo ano, você não está pensando na ferramenta que você vai usar, você está aprendendo o básico ainda, né? Você não desenvolveu o raciocínio clínico ainda, é uma coisa que você precisa amadurecer um pouco. Eu acho que a hipnose ela acabou tendo esse papel mais para frente ali, quando eu estava terminando a graduação. Aí, enquanto clínica, fez sentido para mim. E a gente sabe que hipnose tem milhões de definições, né? Tem inclusive pessoas que colocam fenômenos que a hipnose pode proporcionar como se isso fosse hipnose. Ah, então hipnose é colar a mão. Não, hipnose é você ficar com catalepsia. Não, hipnose é isso, hipnose é aquilo. Confundem os fenômenos que a hipnose proporciona com a hipnose em si. Uhum. Do seu ponto de vista, qual seria a melhor definição de hipnose para você? Essa é a pergunta que qualquer pesquisador de hipnose vai te bater, né? Ah, cada um tem sua. Óbvio, porque cada um tem uma e ninguém tá feliz com a que tem, e é sempre isso. Então, assim, eu gosto muito, eu acho muito útil a separar um pouco a hipnose, porque hipnose é uma palavra muito ruim porque a gente está descrevendo, né? Ela não descreve o fenômeno de forma alguma. Mas a gente tende a trabalhar muito, né? Fazer hipnose e estar hipnotizado como estar em hipnose. Então é uma palavra ruim para definir verbo, adjetivo. Então é legal pensar, mesmo que eu não seja muito dessa linha, naquela linha de hipnose procedimento e hipnose estado, né? Sim. Então, hipnose que eu quero te hipnotizar, eu posso estar fazendo hipnose. Se você é hipnotizado ou não é outra coisa. E você pode ser hipnotizado sem eu necessariamente querer te hipnotizar. Então, entender o procedimento, querer fazer alguma coisa e o estar naquele estado já ajuda muito. Para definir hipnose, para mim, né, ela é um estado maior de atenção, é um estado de grande concentração que você se coloca voluntariamente, alguém pode guiar ou não, né? Mas você se coloca voluntariamente num estado um pouquinho diferente de atenção, onde você fica muito concentrado em uma coisa e as outras deixam de ser importantes. A beleza da hipnose é que essa uma coisa que você está se concentrando não precisa ser necessariamente real. Ela pode estar na tua cabeça. Você pode se concentrar numa percepção ou na ideia de perceber alguma coisa de um jeito diferente. Se você faz isso do jeito certo, você consegue sentir aquilo. Né? Então, fundamental para a hipnose a atenção e saber para onde direcionar essa atenção. É aí que é o papel do operador de hipnose, hipnólogo, hipnotista, por aí vai. Você acabou de descrever a definição que eu mais gosto, que, né, de uma forma mais formal, é a definição da Associação Americana de Psicologia, que a hipnose é um estado de atenção focada, redução da consciência periférica, e por conta disso você tem uma resposta aprimorada às sugestões.
É tudo que você falou, só que com termos mais formais. Para mim também é exatamente isso, um estado de atenção focado e que você, enfim, consegue perceber e experimentar melhor as sugestões. E como é que você, ao longo da psicologia, né, estudando cada vez mais, você falou que se interessou por conta dessa é, capacidade que a hipnose pode proporcionar em relação à dor. Existe alguma outra coisa que te fez com que você se interessasse também, não só nesse início da sua carreira acadêmica, mas ao longo do seu tempo estudando hipnose? Continua sendo esquisito, né? Então continua sendo uma coisa muito legal de estudar. Para mim, hipnose é uma ciência muito de fronteira, né? Porque você tá sempre flertando ali com gente que quer puxar isso para uma coisa mística, e óbvio que eu não vou por esse lado, mas eu entendo de onde vem essa vontade, porque é uma coisa estranha, né? E, ao mesmo tempo, você está lidando com cientistas e com pesquisas que são feitas por pessoas que são muito inteligentes exatamente para conseguir estudar um negócio tão abstrato, um fenômeno tão diferente quanto a hipnose. Então, eu acho que é um ambiente acadêmico, quando você vai para o ambiente acadêmico de hipnose, eu acho que é um ambiente muito rico. Porque lá, não sei na sua experiência, na minha experiência, eu estou falando de hipnose, eu não estou falando de briga, de terapia comportamental contra... Não, a gente está falando de neurociência. Então é Exatamente. uma linguagem comum, né? Sai essa briga de graduação, de qual escolinha que você vai seguir, e vira uma conversa sobre psicologia-ciência. Aí isso, para mim, é muito mais interessante. Então, por isso é que eu sigo nessa linha, e nas aulas que eu dou, desde neurofisiologia, o que for, eu sempre tento reforçar isso, gente. Para de brigar de time de futebol. Estudo que é psicologia, olha, é importante isso, é importante saber isso. Né? E também prestar muita atenção nos termos, nas definições que a gente dá. Porque elas podem incluir ou excluir coisas terríveis do que a gente está falando. Você, inclusive, já ensinou hipnose, ou ensina hipnose na Universidade de Cruzeiro do Sul, correto? E a gente fez eu e o professor André, um outro professor que é colega meu da USP também, de pesquisa de hipnose, nós montamos um mini curso para os alunos, que era só um curso de apresentação do que é hipnose de fato, né? E a Cruzeiro ela tem vários campos diferentes, então é sempre meio difícil orquestrar com os alunos. E, cara, assim, o resultado foi muito surpreendente, do ponto de vista positivo. Assim, em pouquíssimo tempo, a gente não tinha mais auditório para encher de aluno. A gente pegou o maior auditório que tinha e ainda tivemos que encerrar a inscrição porque não cabia. Né? Legal. Então, assim, teve uma recepção muito legal. Só que é o que dá para fazer ali em 2 dias, com 3 horinhas num sábado, que o aluno já chega meio zumbizão, né? No meio de semana de provas. Então, é, tem um interesse muito grande por hipnose. Os alunos gostam muito, mas ainda vem muito com aquela coisa, aí mistura hipnose com PNL, com mediunidade. O cara pira, né? O que é ok, faz sentido na graduação você ter essas perguntas, né? Que é o que eu acho que é o porquê é mais importante você ouvir essas respostas na graduação. Uhum. Senão Perfeito. você vai virar um psicólogo falando com propriedade sobre algo que você não conhece, dizendo hipnose não é útil porque Freud disse que não. Aí é E ruim, né? não, isso é péssimo, né? Aquele professor que simplesmente repete aquilo que ele ouviu. Isso não acontece só aqui no Brasil, não. No próprio Estados Unidos também acontece. É, o pai do Dr. David, quando eu entrevistei ele, ele falou que alguns psicanalistas falavam, cara, você não abandona isso porque o que importa é psicanálise, principalmente nos Estados Unidos no século Uhum. e na década de 30, 40, que acho que foi a época que ele começou a atuar lá. E triste que isso vai, né, isso vai se perpetuando no mundo inteiro, mas graças ao seu trabalho, né, mostrando para os alunos de forma séria o que se trata essa ferramenta, esses conceitos equivocados vão caindo por terra, né, vão deixando de existir. Isso que eu gostaria de perguntar, quais eram assim as dúvidas mais comuns que os seus alunos tinham? Porque você falou, misturam tudo, misturam PNL com física quântica e frequência, não sei, vibracional do não sei o quê. Quais Uhum. assim, as dúvidas mais comuns dos seus alunos que você tinha que explicar a forma correta do que é hipnose e o que não é hipnose? Ó, acho que a primeira coisa que eles trazem são os medos, né? As inseguranças que você vê tanto no aluno quanto na clínica quando o paciente chegar. Mas e se eu não voltar? Em geral, eu pergunto, mas pra onde você vai? Você tá aqui, eu não vou te levar para lugar nenhum, você vai continuar aqui. Né? Então, fica com aquele medo que, de novo, se a pessoa não conhece, faz todo sentido, né? Aquele medo de, não, se eu não voltar, você tá me jogando dentro do meu inconsciente. A pessoa vem com umas definições, mas o que é inconsciente? Ah, né? E aí quebra. Então, vem cheio de preconceitos, porque a hipnose, ela já é pintada de uma forma meio mágica, meio mística, e aí do nada eu tô falando na academia sobre isso, tô falando num ambiente científico sobre isso, né?
Então, vem tudo muito misturado. Teve o professor André, ele pesquisa, além de mexer com hipnose, ele mexe com ilusionismo, né? Então ele pesquisa muito psicologia da mágica, que é fascinante, né? Então, assim, às vezes a gente tá falando de alguma coisa, ele vem falar, gente, isso é um truque, tá? Não é verdade, não tá acontecendo. Ele pega, mostra para o aluno, ó, é um truque. Aí o aluno, nossa, professor, mas você fez isso com hipnose, com o poder da mente. Acabou de falar que é mágica. Então, mistura, mas mistura porque é confuso, né? Hipnose ficou muito tempo associado com ilusionismo, com mágica, associado com truques. Então, a pessoa vem cética, né? Ela diz, eu não acredito em hipnose. Ou pseudociência, né? No século passado, e era muito associado também à frenologia. Que é uma pseudociência bizarra, né? Você falar para a pessoa como é que ela age por conta do tamanho do crânio dela, tipo, não faz o menor sentido. Uhum. E além disso, além desse medo, né, essa coisa, pô, não vou voltar da hipnose, pode acontecer alguma coisa. Existia alguma dúvida que era recorrente, mais frequente com seus alunos? As perguntas clássicas, tipo, dá pra fazer eu esquecer minha ex, né? Que é maravilhoso, do coração partido. Tiveram alguns alunos perguntando sobre hipnose e uso de outras substâncias psicoativas. Então, hipnose, se eu usar maconha, vai ser pior ou melhor? Eu falo, não usa, precisa descobrir, né? Tem literatura para isso. Então, eles perguntam um pouco associado a isso. E aí, para a parte clínica, né? O que eles sempre trazem é a questão da regressão. Isso ainda está muito marcado dentro da hipnose, não tem o que fazer. E mídia até hoje, né? Pinta desse jeito a hipnose, como uma técnica que vai te fazer voltar, mergulhar nas suas memórias e voltar num passado que você não lembra, ou um passado de uma outra vida. E aí, e assim, tanto o aluno quanto o paciente muitas vezes chega já solicitando isso, querendo saber disso. É porque isso aconteceu na minha outra vida, porque alguém falou, então preciso. E aí cai aquela coisa, meu, você já tem tanto problema nessa, você quer descobrir o problema da tua outra vida para resolver da outra vida para tentar resolver dessa? Foca nessa. Você nem lembra o que tá te fazendo sofrer, então vamos focar no sofrimento, né, de hoje. Existe Melhor. alguém chegava com essa teoria assim doida de que hipnose é como se fosse uma reprogramação do subconsciente, porque também tem isso. Não, porque através do estado hipnótico você consegue acessar o seu subconsciente, aí você só assim você consegue reprogramar seu comportamento, aquele medo, aquela fobia que você tinha, e aí por conta disso você age de outra forma. Existiam pessoas assim também com essa abordagem? Existiam, mas em geral essas pessoas, você percebe que elas estão repetindo uma explicação que elas ouviram. Você percebe que elas não têm um argumento por trás disso. Porque se eu pergunto para um aluno de verdade, do segundo, terceiro ano, o que é subconsciente, ele engasga para responder. Né? Isso é um déficit na nossa formação da psicologia. Falta tempo, né? Assim, de verdade, a psicologia deveria ser mais tempo. Então, assim, o aluno ele ainda não tem claro conceitos básicos que mais para frente ele vai ver de neuropsicologia, entender o que é atenção, entender essas coisas, né? Entender como funciona a memória. Então, muitas vezes, quando o aluno chega associando com, não, agora é porque eu vou usar hipnose e aí eu vou parar de fumar assim. Eu falo, pode acontecer com algumas pessoas. Como pode acontecer com algumas pessoas de parar de fazer coisa errada quando o pai vai lá e bate, mas não vale como uma regra para média. Então, a gente devia estar divulgando isso. Né? Então, assim, existem experiências que pessoas relatam que são fantásticas com hipnose, de pessoas que conseguiram fazer coisas realmente muito impressionantes. Mas não é a experiência média da pessoa. Exato. Né? Então, entender que existem extremos, mas que para a maioria de nós, boa parte das situações não é assim, é um exercício importante de ceticismo, que é que eu acho que é muito útil para esses alunos. Por isso que eu gosto de falar na graduação, para estimular esse pensamento crítico. Ele vira falar, não, mas vai reprogramar meu subconsciente. Mas você programa subconsciente? Como você programa? Pensando. O que é pensar? Aonde no seu cérebro que você pensa isso? E é O que é engraçado. um neurônio? Essas crenças são instaladas na sua infância, não sei o quê. Obviamente, realmente, muitos comportamentos, né, medos, fobias, a gente tem, vai criando ao longo da vida. Muitas vezes acontece isso na infância, mas você tem que acessar o seu subconsciente através da hipnose para poder conseguir reprogramar isso já é uma coisa que, como você falou, as pessoas simplesmente repetem uma teoria que não tem nenhum fundamento e aí não sabe nem explicar o porquê disso acontecer, né? Porque É a mesma coisa do campo magnético, campo quântico. Parece ciência, né? Parece uma coisa que faz sentido, mas na verdade não é. O problema é que para um argumento de 1 minuto, você precisa passar 20 minutos explicando por que é uma mentira.
Ou porque não é verdade, porque é pseudociência, né? É uma crença, uma fé ou uma mentira se fantasiando de ciência, É, então, para usar a credibilidade da ciência em seu favor, a física quântica né? é ciência na física. É uma Isso. física que realmente Nenhum físico quântico concorda com qualquer coisa que qualquer um que não é físico quântico está falando sobre física quântica. É sempre isso. Cara, você não sabe o que você está falando. E tá tudo bem não saber. Mas já que não sabe, vamos aprender ao invés de, né? e não misturar as Repetir. coisas, não pegar algo que é realmente científico e colocar isso dentro de um outro contexto, que seria esse contexto psicológico, uma ferramenta como a hipnose, e falar que existe uma hipnose quântica, hipnose vibracional, hipnose disso, hipnose daquilo, né? Não tem nada a ver. Obviamente, existem frequências. O nosso cérebro tem uma atividade elétrica em frequências, beta, alfa, teta, delta, mas falar Ela que gera um campo magnético que se estende até o cérebro da outra pessoa para os campos magnéticos interagirem. Não vou nem perguntar como eles interagem do ponto de vista, né? aí já é Não sustenta. Não sustenta o argumento, né? Então, assim, mas acontece muito pro outro lado também, eu percebo, né? No começo do ano, estávamos na Semana da Psicologia e eu estava dando uma palestra com o professor André. Nessa a gente focou um pouquinho mais falando de ilusionismo, mágica e crença, né? Então, viés de confirmação, esse tipo de coisa. Eu estava ficando principalmente. E aí, no final, o professor André estava falando do trabalho dele, que ele é fisioterapeuta e psicólogo, então que ele estudou por muito tempo meditação, yoga, ele entende muito mais de meditação, então um dia sonha em entender. E aí ele estava falando dos benefícios da meditação do yoga ali, do ponto de vista de saúde mental. Aí uma pessoa colocou assim no chat, né? Mas yoga não é ciência, achei que isso aqui era sério. Aí você fala, "Hum." E eu sei que é um aluno que acabou de entrar, sabe? Eu sei que é um aluno do primeiro ano, aí você fala, né? é, Então tem o negacionista, como também tem a pessoa que é crente em religião, em religião não, em hipnose, né? A pessoa que ela acredita naquilo e aquilo vai salvar o mundo. Ela vai mudar a realidade dela se ela pensar positivo, que também cai para as brigas de psicologia positiva, né? É só pensar positivo que tudo vai dar certo, porque o universo vai prover, né? conspirar a seu favor. Então tem muita desinformação, eu acho, exatamente por hipnose ser uma coisa que é muito misteriosa para a maioria das pessoas. Se eu não sei o que é, ela vai ser o que eu quero que ela seja, o que eu acho que ela é. E isso que você falou, eu achei importantíssimo, de a pessoa muitas vezes fazer com que a hipnose se torne a religião dela, porque realmente ela proporciona fenômenos incríveis. Eu mesmo tive um benefício, né, incrível com a hipnose. Eu te relatei da minha fobia de avião, que eu consegui superar rapidamente uma coisa que me incomodou por anos, Uhum. fazendo auto-hipnose, eu mesmo fazendo. Mas por conta disso, existe essa coisa da pessoa aprender de uma forma equivocada, dessa analogia, uma reprogramação mental e você acessar seu subconsciente e magicamente tudo mudar. E não é dessa forma, né? Então, a pessoa, apesar dela aprender, muitas vezes ter o primeiro contato com essas teorias equivocadas, ela acaba acreditando nisso porque vê fenômenos incríveis acontecendo, então, só por ela ter aquela evidência empírica de ver aquilo acontecer num cursinho de final de semana, uau, tudo que estão me falando é verdade. Ela não quer Uhum. explicar cientificamente por que aquilo acontece, quais são os processos, quais são as redes do cérebro que ficam mais ou menos ativas, conectividade funcional, não sabe nada disso, ela só sabe aquilo que ela aprendeu num cursinho de final de semana e propaga isso por aí. Então, Que é. isso acontece também com você, de já ter pego o aluno e de falar, pô, eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi, porque eu aprendi Uhum. errado. Sim, é aquela coisa que a gente fala, né? Que a gente critica bastante. Gostamos de pensar que psicologia é uma prática baseada em evidências, mas para muitas pessoas é baseada em experiência. Eu vi, funciona para mim, então vai funcionar para o outro. Para mim, uma das brigas que a gente pode ter com as escolas de psicologia é exatamente essa, né? Você vai procurar um médico, o médico vai virar e falar: eu gosto desse remédio, por isso que eu estou dando ele para você. Tem um outro que funciona melhor, mas como eu gosto desse, toma esse. Você não aceitaria um médico que faça isso. Porque como psicólogo você aceita? Exatamente. Né? O cara tem uma crença sobre ciência, então não deixa de ser sobre isso, né? Passa a ser uma coisa muito mais de expectativa do outro. É complicado. Alguns alunos já vieram, assim, eu tenho aluno que já chegou e falou: professor, mas eu sou practitioner em PNL, é sério que isso aí não é sério? Paguei caro num curso. Paguei caro, eu falei, relaxa, eu já paguei caro em curso de MDR, tá junto, tá tudo bem, sabe? Todo mundo já caiu nessa. Mas sim, né? E aí senta e mostra. Surpreendentemente, esses alunos que vieram para mim, eles aceitaram, ouviram,
questionaram, aprenderam, ficaram empolgados com descobrir que aquilo ali é um recorte ruim de uma coisa muito mais legal. Então eles ficaram empolgados. Ao mesmo tempo, são alunos que têm um interesse maior em aprender. Se você está ganhando 18 mil reais por mês fazendo PNL, eu virei e falo, então, mas a PNL não é bem assim. Você tem 18 mil bons motivos para não acreditar em mim, né? E para continuar fazendo isso. Então tem a questão do interesse pessoal, do dinheiro, do ganho pessoal, em cima de promover uma pseudociência ou desinformação. Hoje em dia está na moda bastante coisa nessa linha, né? Sim, é um bom. Infelizmente, as pessoas a maior parte delas são destaques nessas áreas são pessoas muito boas de marketing, né? Então, assim, as pessoas caem muito facilmente com essas promessas que muitas vezes não são capazes de acontecer, né? Porque não tem nenhum embasamento científico. Mas esse que é o truque, né? Citando mesmo o professor Ataíde, que a gente estava conversando mais cedo, PNL, ela é um produto. Pegou um monte de coisa de um monte de lugar, acrescentaram algumas coisas que não eram particularmente boas, empacotaram de um jeito bonitinho e venderam como uma cura. Ela é um produto, ela não é uma técnica. Exatamente porque as coisas que tem ali também não, né? Não O sustenta muito. próprio Dr. Kurt também, que a gente estava falando antes, ele tem uma palestra falando sobre alguns equívocos relacionados à PNL que pessoas que praticam hipnose acreditam bastante. Por exemplo, um protocolo de sessão única para combate à fobia. Poxa, a pessoa pode realmente melhorar muito em uma sessão. Eu já ajudei pessoas já, assim, praticamente aquela fobia sumir de animais, por Uhum. exemplo, de sapo. Mas isso vai funcionar com todas as pessoas? Não, isso não é uma receita de bolo. Né? A pessoa pode melhorar muito. O Dr. Michael Yap, também que eu entrevistei, que é um especialista em depressão, perguntei para ele, doutor, você acha que em uma sessão a pessoa pode ter realmente uma melhora substancial? Ele, Thiago, pode sim, pode melhorar muito. E essa melhora, eu acompanhando a pessoa, eu acompanhei ela por meses e até anos, e ela, depois daquela sessão, não teve nem recaída. Uhum. A maioria das pessoas não é assim. Não é porque algumas pessoas tiveram um benefício muito boa com uma sessão que eu vou fazer com que esse resultado seja alcançado por todas as pessoas que eu atendo. Então, esse é um problema, né? De como se você vendesse uma receita de bolo que, se você fizer daquela forma, não tem erro. Outro problema também que o Dr. Kurt fala é da indução dupla. Agora eu esqueci como é que é o nome em inglês, mas seria tipo uma pessoa ficar se sugestionando num lado do ouvido, outra do Ah, outro. sim. E aí você tipo cria uma confusão mental e aí isso seria mais poderoso. Isso já foi verificado, né? Não sei se por ele ou por outros estudiosos lá nos Estados Unidos, que um áudio de auto-hipnose era mais eficiente do que essa loucura de ficar um cara falando no ouvido, outro do outro. Então, assim, isso são Mas coisas que veja, na média, pode ter uma pessoa, se um falar aqui, o outro falar aqui, vai pontuar o mais alto possível em qualquer escala, mas é uma, né? sim. É uma evidência anedótica, né? Aconteceu com uma pessoa, não é uma regra, né? Não é uma estatística considerável. Então, Que é o que infelizmente, eu acho que é o grande exercício de humildade que a gente passa a ter depois de um pouquinho de experiência na profissão. Você fala, meu, eu posso fazer a mesma coisa, igualzinho, com duas pessoas diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Então eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Eu tenho que adaptar o que eu estou fazendo. Eu não posso ler um roteiro. e outra E coisa, roteiro dá segurança, né? entender por que aquilo funciona. Acho isso fundamental, né? Porque, ok, você saber aplicar uma coisa e você muitas vezes ter resultado aplicando aquilo. Mas eu quero saber por quê. Pelo menos, Thiago, né? Eu, quando comecei a fazer auto-hipnose, eu queria saber por que, poxa, num estado de auto-hipnose, eu que sou canhoto na perna e destro na mão, né? Uma coisa já curiosa, se eu falar que, se eu me sugestionar que a minha perna está ficando mais relaxada, dormente, que eu não consigo mais mexer ela, eu não consigo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo modular minha percepção do meu próprio corpo. Agora, eu quero entender por que isso acontece. O que acontece no meu cérebro para fazer com que a minha sugestão responda dessa forma? E as pessoas, de uma forma geral, não estão preocupadas com isso. Elas Dá querem trabalho isso aí. para quem não quero, isso é coisa para cientista, mas não, isso faz todo sentido, porque quando você quiser aplicar, né, no contexto clínico, você utiliza um recurso que muitas vezes não deu certo para aquela pessoa, mas você pode utilizar uma outra coisa que você sabe o porquê daquilo funcionar ou não, o que acontece no cérebro da pessoa. Então, faz todo sentido. A mesma coisa você tem um carro, né? Você tem um carro, você quebrou, você vai no mecânico. Obviamente, tem aquelas peças, quebrou a peça tal, eu vou substituir a peça. Mas muitas vezes
Cara, você podia consertar de outra forma, não precisaria consertar tantas peças, né? De repente uma poderia ser suficiente para o teu carro voltar a funcionar. Então, assim, o cérebro é a mesma coisa, e é a máquina mais complexa que existe. Uhum. E a pessoa não saber um mínimo para praticar, né, a hipnose de uma forma correta, eu acho isso um absurdo. Infelizmente, ela não é ensinada nas universidades. Eu Não. queria saber de você por que que isso acontece, por que que, apesar de ser uma ferramenta tão incrível, ela é pouco explorada. Você já falou, porque tem essas linhas, né, as psicanalíticas que já abandonam a hipnose, porque Freud abandonou, mas de uma forma geral ainda é bem restrito, né? Assim, são poucos lugares que você consegue ter formações sérias ou pelo menos cursos introdutórios que expliquem a hipnose de forma correta. Eu acho que assim, ensinar a praticar clinicamente hipnose na graduação pode ser, se feito errado, pode ser muito problemático. Porque a última coisa que, assim, o meu pesadelo pessoal, eu acordo toda noite suando frio com a ideia de estar um dia andando pelo corredor da universidade e eu ver um aluno que eu ensinei fazendo hipnose e um outro aluno no meio do corredor. Eu mato. Eu É, mato. Né? eu- Então, assim, tem uma questão da maturidade do aluno. É como neuropsicologia. Tá? Você aprende neuropsicologia, você não deveria aprender na graduação? Vamos ser uma especialização de neuropsicologia, você aprende o quê? Funções neuropsicológicas, função executiva, aplicação de teste, um pouquinho de estatística, um pouquinho de metodologia. Nada demais. Você aprende curva normal, você aprende Z-score. É isso, não é bruxaria. Um aluno de graduação, na média, talvez não consiga pegar tudo isso. Um bom aluno de graduação, sim. Mas o aluno de graduação, na média, talvez não consiga. Então, da mesma forma como se eu sentar e virar e falar para o aluno, ok, vamos entender função executiva e quais são as vias associadas. Não pega. uma pós em hipnose. Uma pós em hipnose é mais interessante. Entendeu? Porque aí eu pego um profissional mais maduro, que está ali por interesse dele, né? E é com este profissional, inclusive regulamentado pelo CRP, que me ajuda muito, né, a dar e segurança e sentir que ele está sendo acompanhado de alguma forma. Aí eu sei que eu tô lidando com um profissional, eu consigo falar de igual para igual. E, inclusive, consigo falar grosso se precisar. Com aluno, eu tenho que ser didático. Né? Tem aluno que dá um. Tem, tudo bem, mas é muito mais interessante, muito mais produtivo para a educação dele exatamente sentar, explicar, conversar. É esse o ponto. Né? Eu preciso ensinar ética para o aluno se eu quero que ele seja um profissional ético. Então, se eu ensinar hipnose antes de ensinar ética e ela estar muito bem instalada, esse aluno machuca a gente. Né? Perfeito. Então, uma pós, eu acho que é mais interessante. Eu fui entender de verdade como aplicar a hipnose depois. Por mais que eu soubesse, mas eu sabia pra quê? Pra fazer minha namorada comer maçã e sentir gosto de cebola, ou comer cebola e sentir gosto de maçã. Eu usava pra me machucar com as pernas. Para Não tem correr, a maturidade. De novo, experiência minha. Tem alunos que eu tenho certeza que se eu ensinasse hipnose hoje na graduação, iam fazer um trabalho exemplar. Mas a média é complicado. Tirando o aluno que vai brigar porque ele abraçou a psicanálise e virou e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, você está ensinando coisa errada. É ruim, né? Então eu sinto que tem um pouco isso. Eu acho que exige uma maturidade do profissional. você acha que teria uma demanda boa se houvesse essa de pós-graduação em hipnose? Existe, mas você tem que entender muito bem o perfil. Tá? Porque existem, você sabe, existem cursos de hipnose por aí, tudo que é canto, e você entende o perfil que eles atraem. Né? Por exemplo, se fosse para eu, professor Vitor, montar um curso de hipnose, ele ia ser um curso de hipnose baseado em evidência. Então a gente ia passar muito mais tempo falando sobre o que é hipnose, ou quando usar, ou quando não usar, do que necessariamente, como é que você faz, você vai usar o pêndulo ou não. Isso se aprende no fim de semana. Eu sempre falo, aprender a fazer hipnose é rápido, é fácil. Ler o negócio com uma voz meio chata, é isso. Né? Aprender a fazer hipnose, entender o que você vai fazer quando você colocar a pessoa nesse estado, ou quando utilizar a hipnose, isso é mais difícil. É a diferença entre pegar uma pessoa e virar e falar, ó, toma uma metralhadora, tenta acertar aquele alvo ali. Uma hora o cara vai acertar. Ou dá um rifle e virar e falar, você tem um tiro, tenta acertar. Né? O bom profissional de hipnose, para mim, é esse cara que vai dar o tiro, que vai dar um tiro só. Por quê? Porque não se usa hipnose para tudo. Eu raramente uso hipnose na clínica. Eu sou especialista nisso. Por quê? Porque tem coisas que são muito melhores, muito mais úteis, muito mais seguras, muito melhor custo-benefício do que hipnose para aquele paciente. Eu sei. Eu não estou ali para provar um ponto meu de que hipnose funciona. Eu estou ali para ajudar o paciente. Isso que eu queria falar também, porque muitas pessoas têm esse conceito errado que hipnose é terapia.
Ah, Uhum. hipnoterapia, por conta do nome hipnoterapia. Fala, então, agora eu sou um hipnoterapeuta formado porque eu fiz um curso de sexta a domingo ou sábado e domingo. Cara, é um absurdo isso, né? Então, é bom você ter tocado nesse assunto, porque hipnose não é terapia, né? Hipnose é uma ferramenta para ser utilizada na terapia e que não precisa ser utilizada por todo mundo. Não deveria, inclusive. Tem situações onde você não pode usar hipnose, onde é perigoso usar hipnose, onde os riscos de todas as formas são maiores do que os benefícios. Então, não tem nem debate. Mas assim, ensinam isso no curso de fim de semana? Não. Ensinam a fazer a pessoa esquecer o número 4. Ou ensinam um script que o dono do curso montou, e é o script para tratar fobia. Agora, se quer para tratar ansiedade, paga outro curso, mais R$ 5.000. E o pior é que tem muito psicólogo que faz esse tipo de curso e compra esse pacote, né, cheio de pseudociência, e vai começar a utilizar isso também na clínica. Por quê? Porque não teve um curso, pelo menos básico, introdutório, como o seu e do A André, culpa é nossa. para entender o que hipnose é de fato. Então, assim, eu acho que tem essa responsabilidade da academia, né, de uma forma geral aqui no Brasil. E nos Estados Unidos é a mesma forma. Eu perguntei para o Dr. David, quando entrevistei ele, o David Spiegel, ele falou que as principais universidades dos Estados Unidos oferecem cursos de hipnose, mas não são todas. Tem Princeton, tem em Harvard, tem em Stanford, tem em Baylor, no Texas, mas assim, você conta no dedo. E infelizmente isso não faz parte do mainstream, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, se tivessem pelo menos cursos introdutórios em cada universidade que tivesse psicologia, acho que já seria de uma assim, utilidade incrível, porque quando ele fosse cair na tentação de fazer um cursinho desse cheio de pseudociência, o cara já não caía. E não ia Uhum. aplicar isso, inclusive, nos seus pacientes. E veja, eu tenho uma especialização em hipnose. Eu fiz um curso de hipnose ali, validado. Eu tenho um diploma de hipnose pela SPDM. Né? Nesses cursos, nesse tipo de formação, ainda assim falta muita coisa. Por quê? Porque os professores não são formados cientistas. Os professores aprenderam fazendo e não estudando. Então, o próprio professor chega lá falando coisa que mensuravelmente, que na verdade é uns 30 anos. Entendeu? E aí você fala, pô, talvez seja má fé, talvez seja desinformação. Não vou aprender nada. Eu aprendi muito mais sobre hipnose fazendo o meu mestrado, estudando e tendo conversas com outros pesquisadores que trabalhavam com hipnose, Escrevendo meu do que livro nesse muito curso, mais. do que nesse curso de especialização de 2 anos. Eu também. Com o meu livro, eu tive contato com essas pessoas que eu te falei, né? O Kirsch, com o Dr. David, pessoas que são relevantes, pesquisadores da área. Então, assim, o primeiro curso de hipnose que eu fiz foi em 2015, que foi um curso bem legal, um curso longo, foram 6 meses, com acompanhamento de um psicólogo. Mas escrevendo o meu livro que foi realmente a virada de chave da minha vida em relação, caramba, hipnose é muito além daquilo que eu tinha aprendido, né? Por conta disso, por conta das pesquisas, por conta dessa visão que acho que o hipnólogo tem que ter de cientista também, né? De investigar por que isso está funcionando, por que isso foi útil com essa pessoa e não com aquela. Porque enquanto você só seguir receita de bolo, você nunca vai ser um bom profissional, né? Isso é para qualquer coisa, né? Não só com a hipnose, mas qualquer tipo de ferramenta. E muitas vezes eu percebo que para ensinar hipnose, eu preciso antes ensinar psicologia. Para ensinar hipnose, eu preciso mostrar para a pessoa o que é um comportamento. Eu preciso mostrar para ela que tem variáveis que aumentam a probabilidade de um comportamento emergir e que hipnose é só uma dessas variáveis em algum contexto. Eu tenho que ensinar o que é ansiedade do ponto de vista fisiológico. Eu tenho que virar e falar, ó, sistema simpático e parasimpático. O que é isso, medicina? É. E muitas vezes o próprio aluno da graduação já não, Eu já, não quero já saber disso, não né? quer. Não quer, é complicado. É complicado. Hipnose não é uma coisa simples para ensinar direito. Por isso que eu falei, assim, graduação é legal para começar a entender, para perder os preconceitos. Para aprender a aplicar clinicamente ou uma formação continuada, sei lá, grupo de estudo, a graduação toda, alguma coisa para discutir mesmo, estágio em cima disso, ou vai fazer depois, porque no começo falta para a maioria das pessoas, eu me incluo nisso, tá? Pelas minhas experiências que eu contei aqui já. Falta maturidade, falta amadurecer o que é aquilo para chegar com humildade frente a essa ferramenta e falar, ela é útil, não para tudo. Como que eu vou usar de uma forma ética? E como você acha que poderia ser expandida, ser levada de uma forma séria nesse mundo acadêmico, né, que é o que você faz parte, que você, inclusive,
tem esse curso na Universidade Cruzeiro do Sul. Não seria legal, de repente, pessoas tipo você, o Dr. Wellington, o Dr. Maurício, lá em Brasília, e tentar fazer com que isso se expandisse nas outras universidades do país, para pelo menos as pessoas terem uma noção, tipo, ó, faz aqui um cursinho de final de semana, mas para aprender hipnose da forma séria, só o básico, só para entender a história da hipnose, quem foi Mesmer, quem foi James Braid, quais são as principais aplicações hoje em dia, porque a pessoa já vai ter uma noção. Como você acredita que seria a melhor forma para fazer com que isso acontecesse? A minha impressão é que no Brasil, o nome hipnose, do ponto de vista de organizações, ele está na mão de algumas pessoas muito estratégicas. E dependendo, não interessa a essas pessoas uma formação mais científica, porque elas talvez não se sintam a par de ter um debate acadêmico sobre isso, entendeu? Então, eu sinto que é difícil de entrar e também não adianta nada fazer todo um programa para valorizar a hipnose, para aprender a estudar a hipnose, se a gente não tem uma formação que incentiva o pensamento crítico e científico. E na psicologia em geral, isso já não é muito bom. Eu já tenho alunos de psicologia formados que, se eu perguntar quem é Popper, não sabem responder. Que se eu perguntar qual a diferença de um método indutivo e dedutivo, o que quer dizer o P ali no final do artigo, não sabe responder. Entendeu? Então, eu tenho profissionais formados do ensino superior que não fazem ideia do que é isso. É o perfil da maioria de nós, psicólogos. Poucos, sabe, os que vão para academia, poucos têm o interesse de ir a fundo mesmo. Eu quero estudar neurociência do que faz meu paciente estar ansioso. Não, a pessoa quer procurar qual é a estratégia que vai solucionar o problema. A receita do bolo. Exato, então exige ser muito inquisitivo. Ao meu ver, isso poderia começar com uma organização que tem como foco a hipnose científica, baseada em evidências. Isso já vai comprar uma briga enorme em tudo que é canto, né? E começar a expandir, criar grupos, criar debates nas universidades. Nada impede de ter um congresso grande, um fórum grande, alguma coisa assim. Só que quem faz congresso de hipnose no Brasil? São essas pessoas que estão atualizando? Não é. Entendeu? Pseudociência. Então tem um teto de vidro que é muito difícil de quebrar, porque são as pessoas que detêm contatos, detêm tudo isso que torna difícil mesmo, né? Começar do zero. Está começando, né? Esse projeto que a gente está fazendo na Cruzeiro, na verdade, a ideia é tentar ver se a gente consegue articular e fazer com a extensão da USP. Eu quero usar ele para o meu doutorado, inclusive, que é na USP. Entendeu? Então, conseguindo uma articulação entre uma universidade pública e uma privada, já é interessante. E por aí a gente segue, né? Só que isso é tudo ideias. Tá tudo assim, vamos sonhar e começar a fazer. Foi legal, porque quando a gente pensou em fazer o curso, já apareceu muita gente, então já deu um gás. Mas precisa articular tudo isso. É complicado organizar todo mundo em volta de um tema e de uma perspectiva dentro de um tema, tem uma perspectiva científica. Sim. Né? O aluno de primeiro ano, ele vai chegar lá, ele talvez não entenda a metodologia, então eu preciso ensinar metodologia. Depois eu preciso aprender. Então, né, eu preciso formar o profissional pronto para fazer esse curso. E é isso que eu acho que a psicologia às vezes peca um pouco. A gente falha muito em metodologia, a gente falha muito em ensinar para um psicólogo que é ciência. Isso sistematicamente, tá? Assim, não é coisa de um curso, não. Eu falo do meu curso da graduação, que eu fiz, de outros cursos que eu conheço. A gente falha em metodologia, muito. E você falou, né, essa questão dos títulos, né? Você está fazendo um doutorado agora na USP. E engraçado que eu vejo pessoas que se auto-intitulam doutores em hipnose, tipo, mas como é que você é doutor em hipnose? Não, porque eu já faço há muito tempo. Tipo, mas é engraçado, né? Tipo, dá até vontade de rir, porque Eu decidi colocar, né? não, porque doutor, sei lá, já fiz um curso não sei aonde e que o título era doutor em hipnose, tipo, o certificado de doutor em hipnose, mas é um absurdo, né? Porque não é assim que funciona, né? Dentro da academia, você tem que anos estudando para desenvolver uma hipótese, para fazer a sua tese, para defender essa tese e conseguir o seu título de doutor. Então, O problema é que, assim, para gente, para nós, acadêmicos, isso é importante. Se você falar que você é doutor, você ser doutor. Né? Lá fora, para um paciente normal que está sofrendo porque ele tem crise de ansiedade toda vez que sai de casa, o problema dele. a pessoa fala que é doutor, acredita. E ainda mais, coloca um preço exorbitante numa promessa mágica, a pessoa vai. E por causa da expectativa, ela sente um efeito. O efeito some em 2 semanas, aí a pessoa volta e paga mais uma bolada. Então você cria. É muito útil manter as coisas desse jeito. Né?
e não tem uma regulamentação, né? Não tem um órgão aqui no Brasil que regule a hipnose. Isso, por conta disso, pode fazer com que existem esses cursos, né, sem nenhuma regulamentação por aí, que inclusive alguns psicólogos caem na lábia desse pessoal que faz um curso aí de final de semana e fala que você tem uma formação completa em hipnose, que é uma Uhum. coisa absurda, né? Então, tomara que esse projeto que você tem na Cruzeiro do Sul se expanda pelo Brasil inteiro, porque e não só para a área de psicologia, mas para tudo, né? Porque você pode utilizar na medicina, você pode utilizar na fisioterapia, você pode utilizar na enfermagem, em diversas áreas. Eu vou conversar em fevereiro com a doutora Elvira Lang, não sei se você já ouviu falar dela. Ela é uma radiologista e ela desenvolveu um aplicativo chamado Comfort Talk, que são áudios de hipnose para os pacientes escutarem antes de fazerem procedimentos cirúrgicos e odontológicos. Então, assim, Brilhante. a pessoa fica mais relaxada, né? Ela muda aquela percepção da realidade em relação àquele estímulo aversivo do procedimento cirúrgico e ela se sente muito melhor. E ela tem um treinamento que ela ensina todas as pessoas, desde da recepcionista, do técnico de enfermagem, enfermeiro e do médico, de como ele se comportar para fazer com que a pessoa se sinta mais acolhida, porque a forma como você vai falar com a pessoa, isso também faz toda a diferença. O doutor Uhum. Davis também fala disso, ele fala com o médico chega com o paciente e fala, ei, como é que tá aquela dor hoje? Que já está sugestionando, ei, como é que está a sua dor? Às vezes a pessoa nem está com Então dor, está, é. e a pessoa, não, eu estou bem hoje. Então, em vez de falar como está a sua dor hoje, é quão bem você se sente hoje, né? Como Uhum. poderia te ajudar mais em relação àquele desafio que você está enfrentando. Então, eu acho que poderia ser utilizada em diversas áreas que já são reconhecidas também. O Conselho de Fisioterapia reconhece a hipnose, de medicina, enfim. Infelizmente, é pouquíssimo explorado por essas áreas da saúde também. Hipnose está tá nas PITs do SUS. Em teoria, você pode fazer hipnose pelo SUS. Aonde? Aí que tá. Aí Com o que profissional? Com que capacitação? problema também é que junto com a hipnose está a constelação familiar. E aí É. coloca a hipnose no meio de uma Pô, outra. mas esses dias um CRP soltou uma nota criticando a constelação familiar. Um. Acho que foi lá do Sul. Mas ainda assim, né? Não. Tá como práticas integrativas, né? Tá Então, junto com o reiki, com biodança, sabe? e aí coloca a hipnose tipo junto com frenologia no século XX, no início do século XX, que era associada a essas pseudociências. Então é E triste, mas esse é o ponto, porque coloca a hipnose nesse lugar, né? Da coisa que não é psicologia, da coisa que não é ciência, da coisa que é alternativa. E para a hipnose se tornar mainstream, o que você precisa? De uma formação de profissionais adequados que são capazes de entender isso e reapropriar, eu acho, um pouco a hipnose para a psicologia. Né? exato. Vai falar, olha, não é só nosso, óbvio que não. O fisioterapeuta poderia usar com muitos ganhos, o médico poderia usar com mais ganhos ainda. Minha esposa é médica, eu vivo falando, meu amor, deixa eu te ensinar um negócio. Ela, não quero. Então não faz. Né? Mas tem ganhos observáveis. Como saúde deveria ser, né? Uma equipe interdisciplinar. Hipnose, eu acho que o melhor benefício dela é numa prática interdisciplinar. Sem Você dúvida. tem uma lesão, você tem um psicólogo que está trabalhando com uma perspectiva de dor e com higiene emocional, você tem um fisioterapeuta que está trabalhando com um procedimento, sabe? Bem azeitado, essa máquina funciona muito bem. E você tem um grande ganho. Mas você precisa de profissionais capacitados. E capacitado não é que fez o curso, é que sabe o que está fazendo. Tá aí a diferença, né? Porque tem gente também que faz curso, tem muito certificado aí que sai falando besteira também, que certificado para mim não significa nada. Eu conheço pessoas que se formaram em cinema comigo, que pagaram para fazer a monografia, não sabe nada sobre fotografia. Tem essas pessoas também. Tem lá, ó, tô graduado em tal coisa, mas enfim. Você teve a sua fase de conhecer os seus ídolos e virar e falar: Meu Deus, eu talvez seja melhor que eles em alguma coisa? O teu primeiro professor, quando você virou e falou, mas eu sei isso, e ele tá falando besteira. E dá aquela decepção zona, Várias vezes, várias vezes. né? Super importante, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Porque se essa pessoa é ética, se ela tá ensinando isso bonitinho pra você, beleza, você vai falar, olha, obrigado, eu aprendi tudo que eu podia aprender com você, vou seguir. Mas se é uma pessoa menos ética, ela vai fazer aquele culto em volta da personalidade dela, em volta Não, mas tem mais um curso, tem mais uma técnica secreta. Aqui, ó, só na minha supervisão que eu dou essa técnica. Vem para esse grupo secreto. E a pessoa fica. Então, impede a pessoa de crescer para longe também. Isso que é pior, porque, por exemplo, muitas vezes uma técnica nova surge, tipo, sei lá, o Mindful Hypnotherapy do Dr. Gary Elkins, que acho que ele começou a praticar com mais constância, né, divulgar isso em 2020.
é uma técnica muito útil, que ele colocou lá em prática, estudou, verificou que além de reduzir a ansiedade também ajudava a diminuir a percepção de dor das pessoas, e com um protocolo simples, de 2 meses, as pessoas fazendo esse exercício de auto-hipnose que misturava o mindfulness com a hipnose. Então, assim, é uma técnica legal, uma técnica nova. O problema é que tem pessoas que não pegam evidências novas, artigos novos, pesquisas novas, eles simplesmente falam, ó, tem uma técnica nova aqui, mas é uma coisa que ele já sabe há 30 anos, que ele só está repetindo, está contando agora pela primeira vez. Então, não é nada de novo, é novo para aquela pessoa, mas quem já estuda há muito tempo já sabe que aquilo não tem nada de inovador, né? Eu tinha um professor que falava que a ciência ela avança de velório em velório. Tem que Verdade. morrer alguém pra gente conseguir fazer algumas perguntas novas que a pessoa não tá pronta pra fazer, né? Exatamente. E isso faz com que a pessoa muitas vezes se limite também na sua pesquisa, né? As pessoas trabalham há, sei lá, 30, 40 anos com isso na clínica, acho que já sabe tudo. Foi muito engraçado, estava conversando com uma pessoa essa semana, falando do episódio que eu gravei com o Dr. Michael Yapko sobre hipnose, como ele utiliza a hipnose na depressão. Ele é psicólogo também, pesquisador. E no final do podcast, desse episódio, ele fala, olha, eu já dá pra fazer 5 décadas que eu estudo hipnose e eu ainda tenho que aprender muito sobre isso. Eu falei com esse cara, falei, ó, acho que é interessante você assistir também, porque, pô, o Dr. Iapo é incrível, para mim, um dos maiores do mundo em relação à hipnose no tratamento da depressão. Ele, poxa, mas eu já tenho 60 certificações de PNL, constelação familiar, e eu criei meu próprio método. Ah, eu falei, ok. Quem sou eu, né? Vai com Deus, cara. O Michael Yap, com 50 anos de prática clínica e pesquisa, fala, cara, ainda tem que aprender muito. O cara fez 60 cursos de PNL, constelação, não sei o que, e criei meu próprio método. Baseado em quê? Sabe, na sua prática? Beleza, é legal. Você criou, você testou. É, Eu entendo você ter criado. Eu crio um método. Você diz, eu crio um método agora. Se ele é válido, se ele é melhor do que o vigente, aí a gente debate. é incrível, né? Como que essas pessoas que não sabem como é que funciona realmente a ciência de uma forma geral, saem inventando aí método, bota o próprio nome enfim, nesse método que inventa aí como se fosse uma coisa única e espetacular. É isso que eu brinco também, eu falo isso na aula de metodologia. Ciência não é sexy. Não é legal, não é gostoso ouvir a pessoa virar e falar, não, mas a sua abordagem usou um modelo não paramétrico, como assim? Ouço, tem suor, né? Caraca, tem que pensar. É, cara, pô, você tem que baixar software de estatística, tem que aprender a ler o negócio. Não é legal, não é divertido, né? Por isso que você tem ótimos clínicos e ótimos pesquisadores, mas o overlap é muito pequeno. É Porque mesmo. quem é pesquisador gosta de fazer pesquisa. E a pessoa, ela, para fazer direito, ela precisa se dedicar para isso. O clínico pode ser excelente, ele tem uma experiência, um tato, uma sensibilidade fantástica. Só que se ele quer virar acadêmico, ele tem que afastar um pouco isso e virar e falar, beleza, isso funcionou aqui, ótimo, salvei a pessoa, mas a média funcionaria assim. Então você precisa trabalhar um pouco esse lado. É difícil ter essa mistura de forma adequada e saudável para a pessoa, né? Porque quem consegue fazer os dois morre de burnout, é isso. É Não isso. tem jeito, né? Por isso que eu admiro o Dr. David, o próprio Kirsch, que são, além de serem, né, clínicos, são pessoas que pesquisam muito essa ferramenta. Eu, pô, admiro muito o trabalho deles. E para você, Vitor, a gente falou, né, desses grandes nomes da hipnose. Para você, na atualidade, quem são esses grandes nomes? Na verdade, não só na atualidade, mas de uma forma geral. Seria Mesmer, enfim, a primeira É, eu, a tentar formular uma teoria a respeito da hipnose? Quem são as pessoas que você fala, poxa, essas aqui são relevantes? Ah, porque isso é uma coisa legal também, porque não sei se isso acontece contigo, mas muitas pessoas resumem aqui no Brasil a hipnose como clássica e ericksoniana. uhum. Dave Elman e Milton Erickson, não conhece mais ninguém. Essas pessoas que a gente está falando aqui, Kirsch, Spiegel, não sabe nem quem é. Sim. Eu sei quem é Dave Elman e Milton Erickson. Então, quem são as pessoas que, no seu ponto de vista, quem estuda hipnose deveria conhecer pelo menos um pouco? Eu acho que quem mais contribuiu, e eu não vou colocar essa contribuição como boa ou ruim, eu vou colocar como significativa, tá? Eu acho que quem mais contribuiu para a hipnose, as pessoas que mais contribuíram, é inegável, não dá para não falar de Mesmer, não dá para falar de Braid, né? Mesmer foi quem trouxe isso à tona, o Braid, e depois teve toda a comissão lá que caçou ele também, né? O Braid, pelo nome, cunhou o nome de hipnose, né? E também não dá para não falar do Erickson, né? Eu acho que o Erickson ele trouxe um refinamento clínico para a hipnose que é riquíssimo e que até hoje
todo mundo tenta ensinar a fazer o que ele fazia, mas o ponto dele era, não faça do meu jeito, faça do seu. Então é difícil ensinar hipnose ericksoniana. Eu acho que é uma grande virada do ponto de vista de hipnose clínica, a partir do Erickson, a forma como quem gosta da hipnose ericksoniana, se é para dividir, né? Eu acho que estudar Erickson é muito mais interessante hoje em dia. Só que essas pessoas, elas trouxeram o nome da hipnose pro popular. Elas divulgaram a palavra hipnose, o nome hipnose, o conceito de hipnose. Agora, quem está fazendo isso ter validade, o Kirsch, né, eu falo Kirsch até hoje, eu não consigo tirar. Kirsch até hoje, né? Kirsch, eu gosto do Yapko, e para mim, pessoalmente, Dienes, mas é porque salvou meu mestrado, porque eu precisava exatamente da teoria que tinha ali o artigo que fechava. Maravilha, é esse, né? Que também conversou muito bem com a parte, para separar para mim a parte de meditação e hipnose, conseguir conceitualizar isso bem. Quem matou isso para mim foi Dionísio mesmo. Mas eu não consigo largar a mão do Kirsch, porque a teoria de expectativa de resposta e teoria do controle frio depois da Dionísio para mim, são fundamentais para entender. Não dá para falar de hipnose sem falar de expectativa, sem falar do trabalho do Kirsch. Kirsch. Vai ficar Kirsch, foi mal. É tipo os nomes de videogame que a gente jogava quando era criança, a gente lê em português até hoje, tudo errado. Que nem o Clark Hull também, que é psicólogo, que tem pessoas que falavam, Clark Hill, Clark Hull, Hum. fala do seu jeito e enfim, mas Ele sabe que é, um beijo, professor. Muito procure, obrigado, que salvou meu mestrado. procure no Google, né? Essas pessoas que realmente são relevantes e as pessoas deveriam entender, né? Porque se elas Eu acho que conseguem entender como a hipnose se desenvolveu de Mesmer até agora, poxa, é um embasamento teórico muito forte, né? Para entender a ferramenta em si, e não só essa questão de clássica e ericksoniana, de Devielmo, Milton Erickson. até porque essa divisão ela é boba. Uma briga muito maior que a gente tem, que também é boba, que é a de Estado e não Estado, ainda está rolando. A gente ainda está nessa discussão. Então, assim, para mim, só fechando, porque agora eu cheguei num ponto que eu gostei. As pessoas, os pesquisadores que passaram pela divisão 30 da APA, ou que ainda estão lá, são as minhas referências, são as pessoas que eu vou procurar academicamente, né? Então, o Lean, por si só, assim, e não importa se é exatamente a mesma visão sobre a hipnose, né? Por quê? Porque deixa de ser briga de Estado e não Estado e passa a ser briga o que é. Então, essas brigas são legais, né? Então, essas pessoas que fazem discussão teórica de hipnose não são as pessoas que fazem a divulgação da hipnose. O dia que elas forem as mesmas pessoas, um bom acadêmico que está falando sobre hipnose popularmente, aí sim eu acho que as coisas mudam. Aí sim eu acho que fica legal. Bom, mas esse movimento lá nos Estados Unidos pelo menos começou. Não sei se você já ouviu falar do aplicativo que o Dr. David desenvolveu, que é o Every App, que é para você fazer auto-hipnose. Esse já está funcionando desde março, ele tem divulgado em podcasts gigantes lá nos Estados Unidos, como o do próprio Andrew Huberman, o Huberman Lab. Repete para mim o nome, por favor, que já tenho lição de casa. Every App. Average todo? Não, Every é tipo devaneio em inglês, né? Tipo, Tá. Reveri. E aí ele Uhum. tem esse aplicativo e eu tô até assim ajudando ele a trazer esse aplicativo aqui para o Brasil para divulgar, porque é um aplicativo incrível. Porque no podcast que eu entrevistei ele, no episódio que eu entrevistei ele, fala isso, Thiago, eu pratico isso na clínica há mais de 40 anos, mas eu não quero que as pessoas só tenham contato com a hipnose indo na clínica. As pessoas podem se colocar em auto-hipnose e aprender esse estado que é incrível. Então, por isso eu fiz esse aplicativo, que são os métodos que a gente validou aqui em Stanford, nos Estados Unidos, e eu quero que as pessoas simplesmente aprendam e coloquem em prática. E aí, eu acredito, acho que da última vez que eu conversei com ele, eu entrevistei ele, foi em junho. Acho que tinha 10 mil acessos por dia nos Estados Unidos. Então, cara, lá Tem uso, né? não e é muito legal, com pessoas tendo resultado assim incrível para melhora do sono. Você pode fazer para melhorar o seu próprio sono, para gerenciador, para combate ao tabagismo. Uma média muito interessante lá que ele revelou é que uma de cada 5 pessoas que escuta o áudio de auto-hipnose lá de combate ao tabagismo para de fumar para sempre. Para de fumar. Isso, a estatística do feedback das próprias pessoas, né? Obviamente, a gente não sabe. Mas poxa, é uma coisa interessante. Um 25? Poxa, Então, mais barato que Boop.
Não, mas então, muito legal. E é isso que eu quero fazer aqui no Brasil, de divulgar a hipnose de uma forma séria através desse podcast, conversando com você, com pessoas sérias, com pessoas relevantes, para sair dessa mesmice aí, dessas pseudociências que tem por aí. Então, lá nos Estados Unidos isso tem crescido, o Dr. David tem ajudado bastante. Tomara que aqui no Brasil mais pessoas como você e outros acadêmicos consigam fazer mais workshops, né, convidar, fazer congressos. Acho que pô, seria muito legal se pelo menos uma vez no ano alguma universidade, a USP, a Cruzeiro do Sul, se ela conseguisse fazer um congresso gigante para todos os psicólogos do Brasil que quisessem conhecer mais da hipnose, passar um fim de semana Uhum. e entender o que se trata, quais são as evidências, em que você pode aplicar. Então, seria incrível. E, poxa, se precisar de mim para ajudar a divulgar, pode contar comigo, porque é uma das minhas missões, depois que eu aprendi a fazer auto-hipnose, é ajudar a popularizar essa ferramenta. Divulgação científica, né? E falar sobre isso, porque eu acho que é uma das poucas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode realmente dar para o outro e o outro nunca mais vai precisar da gente, clinicamente, né? Então, assim, você dá autonomia para a pessoa, você mostra para ela a ferramenta certa para ela usar, ela não precisa de você. Do ponto de vista do que a gente pode produzir, né? Do que a gente chama na clínica de cura, que raramente a gente consegue, mas isso é mais próximo de uma cura, é eu te dar uma ferramenta que você consegue lidar sozinho com esse problema. E você consegue aprender a modificar a ferramenta para usar em si mesmo. Poxa, isso é brilhante, tanto para o paciente final, né, quanto para o próprio clínico, porque a gente também, né, precisa de ajuda às vezes e não é fácil ser clínico. E Então, é útil na nossa, vida pessoal. incrível, porque assim não tem efeito colateral. Tipo, eu vou fazer, o máximo que vai acontecer, tipo, eu tô com uma dor. E aí, obviamente, né, você se tiver com uma dor crônica, você já sabe por que você tem aquela dor, você já tem aquele tipo de problema, então você vai fazer, você vai entender se aquilo vai te ajudar ou não, o quanto ajuda, porque também você vai variar de pessoa para pessoa. E tem Uhum, protocolos que são mais para mudanças de comportamento. Tem uma aplicação lá que é para comer melhor, e inclusive essa eu utilizei porque eu não tenho nenhum vício desses, né, mais comuns, como tabagismo, alcoolismo, mas eu era viciado em comer chocolate. Então eu chegava de uhum. noite, 8 horas da noite e era como se tivesse um gatilho no meu cérebro, tipo, cara, cheguei da academia, agora eu preciso de dopamina, quero Açúcar. chocolate, açúcar. E eu comia, sei lá, uma barra inteira de chocolate porque eu me compensava do exercício que eu fiz na academia, não ajudava nada. Então, eu fazendo o exercício, né, do Dr. David, me ajudou a controlar os meus impulsos e entender que, cara, não preciso comer uma barra de chocolate para me sentir bem. Eu como 3 pedaços, ainda de um chocolate melhor, 70% de cacau, do que aquele chocolate ao leite, chocolate branco, que tem tudo ali menos chocolate, açúcar Aquela puro, barra de Hershey's gostosa, assim. essas coisas. Então, ajuda nesse sentido também. E não tem esse efeito colateral, né? Assim, você vai usar, vai te beneficiar de alguma forma ou não. O máximo que vai Uhum. acontecer é não te ajudar, que é diferente na clínica. Você vai fazer na clínica, né, uma terapia, alguma coisa com uma pessoa que não sabe fazer hipnose e que está ali de curioso porque fez um cursinho de final de semana, aí sim pode te prejudicar. Então, Isso é muito importante, eu também tenho que deixar sempre muito claro. Com os controles corretos, a pior coisa que pode acontecer com hipnose é nada. Com os exato, controles corretos, com um profissional qualificado, num contexto adequado, com uma boa anamnese e um bom histórico familiar para verificar tudo que pode dar. Com bons controles, tá tranquilo. Então, tem que aprender a fazer esses controles, né? Para aprender a fazer esses controles, tem que tentar estudar, né? Porque exatamente. isso eu não vou te ensinar no fim de semana. Tô falando na auto-hipnose. Auto-hipnose, beleza. Eu fiz lá, quero dormir melhor. Eu vou lá, escuto um áudio de auto-hipnose pra dormir, aí você fala, pô, eu não dormi. Beleza, só não dormiu. Mas, cara, diferente de você utilizar para alguma aplicação, tipo essas, e você fazer uma terapia por conta de uma depressão maior. E até outra coisa, né? É você, enquanto profissional, se colocar nessa posição. Fala para todo mundo. Não faz nada na clínica que você não tem como sustentar academicamente. Se você não sabe por que você está fazendo, não faz. Mesmo que você tenha vontade, tenha um feeling, calma com o feeling. Volta. Você não sabe o que você está fazendo, não faz. Né? É aquela frase, né, do Martin Orr, né, na verdade, uma citação, né? Não trate com hipnose tudo aquilo que você não sabe tratar sem hipnose. Então, Exato. E aí você percebe que hipnose, por mais que seja uma ferramenta brilhante, você não precisa tanto assim. bem, e Dá não, para viver uma vida inteira enquanto clínico sem ter uma demanda que só a hipnose resolveria. sim, Tranquilamente. sim, com certeza, sem dúvida. Mas Por é isso uma que eu acho que não é necessário na graduação. Aí na especialização, sim, né? Seria legal na pós.
Seria, é articular, é pensar, fazer isso de uma forma reconhecível também, porque eu acho que assim, se fosse para fazer uma pós, legal, beleza. Se, professor Vitor, você coordena? Coordena. Eu quero o MEC junto, eu quero fazer tudo bonitinho, número de professores, doutores ali, todo mundo ali com gabarito para falar do ponto de vista científico sobre hipnose, que é uma coisa que eu ainda não vi. Assim, se tem, eu não conheço, mas eu ainda não vi, tá? Você sabe, é difícil achar Não, no Brasil, curso aqui. eu ouvi falar que na Europa tem, na Espanha, por exemplo, existem cursos nesse sentido, assim, de especialização em hipnose. Uhum. Mas aqui no Brasil realmente eu não conheço, nem nos Estados Unidos, assim, Não, aqui. até tem um Instituto Milton Erickson aqui, mas também deu uns rolos lá, evidentemente, né? Deu uns problemas lá. Não, eu sei que tem o Instituto Milton Erickson de Brasília, que o Dr. Maurício, inclusive, é um dos fundadores, mas eles só ensinam para psicólogos, né? Não ensinam para leigos, assim, que eu acho também, de uma certa Que forma. é a hipnose voltada para psicologia, que é diferente de hipnose Sim, para profissional de saúde, onde você tem que ser mais amplo, né? sim. É, que você poderia utilizar para fisioterapia, para, enfim, para odontologia, para outras aplicações. Então, falta isso, né, aqui no Brasil. Eu acho que, E pô, pensa assim, é difícil botar isso para psicólogo. É difícil botar psicólogo para aprender hipnose. Imagina um fisioterapeuta, um odonto. é mesmo, dentista. Mas seria muito útil, né? Seria, cara, Muito. uma ferramenta incrível. Então, a gente está perdendo com isso. Tomara que isso seja divulgado de forma correta. Então, e mostrar os benefícios, né? Poxa, é como você falou, você precisa de hipnose na sua vida? Não, você pode ter a vida inteira tranquila, sem hipnose, fazendo outras atividades, fazendo meditação, mindfulness, que é útil pra caramba. Mas tem outras pessoas que vai ser uma ferramenta incrível. Tem pessoas que, caramba, vão ter uma melhora absurda por conta da ferramenta. Uhum. E, infelizmente essas pessoas desconhecem porque o que fica no mainstream é essa questão de comer uma cebola achando que é uma maçã, ou de você ser manipulado, perder o controle, ou você ter que fazer uma regressão à sua vida passada, reprogramar o seu subconsciente, aí você fica perdido nesse meio do caminho, você não consegue se enveredar de uma forma séria para entender melhor essa ferramenta. Uhum. Vai sempre ficar ali, ou no misticismo, na pseudociência, né? Ou na manipulação, na pessoa que intencionalmente está fazendo alguma coisa ali para ter um ganho, não necessariamente para promover bem-estar. Enquanto a hipnose estiver nesse estado, é difícil trazer para a universidade. Isso que eu queria te perguntar agora, para a gente encerrar essa conversa, para de uma forma séria, assim, de expandindo a hipnose aqui no Brasil, como é que você vê a hipnose no futuro? Como é que, ou pelo menos como você gostaria de ver a hipnose no futuro aqui no Brasil? Ah, como eu gostaria, seria incrível. Ao meu sonhinho, tá? Que é sonho, não vai rolar, eu sei, tô ciente, né? É você ter a hipnose num grau de regulamentação, de avaliação que a gente tem com a neuropsicologia. É você poder praticar hipnose, beleza, só que você vai ter que ter uma certificação adequada para isso, regulamentada para isso, e um curso com a mesma seriedade que você tem um curso de neuropsicologia. Do ponto de vista científico mesmo, né? Você vai para uma especialização dessas, que é isso que eu não sei a sua experiência, mas eu chego no primeiro semestre da faculdade, o que vocês querem fazer? Quero ser neuropsicólogo. O que faz neuropsicólogo? Não sei! O nome é legal. Então, assim, o pessoal vai, e ela entende que é um acréscimo, é uma especialização, mas é um acréscimo à graduação de psicologia. Fazer uma especialização em neuro, por exemplo. Mesma coisa. Para mim, hipnose deveria ter esse papel e ocupar este lugar. Alguns psicólogos fazem com uma formação séria e você tem uma regulamentação maior. Não acho que vai acontecer, porque, como eu falei, hipnose não é da psicologia e eu não acho que deveria ser exatamente da psicologia. Pode ser de áreas de saúde, sem problema. Mas se você quer usar ela clinicamente, se você coloca lá hipnoterapeuta, não importa se terapeuta pode, hipnoterapeuta, o hipno não pode, entendeu? Se você não tem uma regulamentação. Se você não tem um curso validado pelo MEC, com uma coisa séria, sabe? Então, eu gostaria que fosse para esse lado, onde eu tenho um curso que seja interdisciplinar de hipnose e que isso capacite esses profissionais. Na realidade, eu acho que assim, poder precisa passar de mãos algumas vezes ainda. Precisa sair da mão de certas pessoas para ir parar na mão de outras pessoas que têm mais abertura, que têm um interesse mais alinhado com o interesse de divulgação científica. Hipnose hoje não, no Brasil, ao meu ver, não tem um interesse alinhado com divulgação científica. Eu não quero falar sobre hipnose, eu quero vender hipnose. Uhum. Entendeu? Quando a gente conseguir querer falar sobre hipnose e essas pessoas estiverem em posições de poder
para poder fazer esses cursos, essas regulamentações, essas leis, o que for, aí sim, aí eu acho que fica legal. Mas precisa mudar essa mentalidade. E para isso, a hipnose precisa sair dessa área de senso comum, de truque, de magia, de comer cebola. Acontece, você sente o gosto. Você sabe que você sente o gosto da maçã, você comeu com a edição certa. Oh, ponto. Pra quê, né? O que isso vai ajudar na sua vida? É para mostrar um negócio legal, já vi, mas para que eu uso isso? Não tem. É o Elon Musk jogando carro no espaço. Por que tá lá? Ó, consegui. Legal. Legal, e agora? Tá lá o carro indo pro Tá lá, mais lixo, só isso. espacial. Né? Pô, Vitor, brigadão aí pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Tenho certeza que todo mundo que escutar esse episódio vai gostar bastante, principalmente o pessoal que estuda hipnose. Alguns vão ter que rever um pouco seus conceitos. Acho que isso também é bom para. Ótimo, vai estudar. Não, não concorde comigo, mas estuda para discordar que todo mundo sai ganhando. É verdade. Não tem. E é bom para abrir os olhos assim também de certas pessoas que, enfim, às vezes não têm o conhecimento e simplesmente caem na mão assim de umas pessoas que têm um marketing muito bom para vender protocolos aí como se fossem a salvação da humanidade. Obrigadão Esse aí pensamento crítico. Que é isso, cara. Um prazer, precisando, tô aqui qualquer coisa. e espero em breve conversar com você de novo sobre hipnose, mas em assuntos mais definidos para a gente poder falar durante muito tempo sobre gerenciamento de dor, ansiedade, enfim. Todas essas... Perfeito. Espero ter notícias boas e a hipnose e estarmos fazendo avanços com a hipnose até lá. Beleza, obrigadão. Fechou. Tchau, tchau.